Olá, Juan, Natália, Luciana, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, você? Prazer falar com vocês, viu? Mais que um professor, vocês ganharam um amigo, estou à disposição aqui com muito carinho para ajudar, tá bom? Tá ouvindo bem? Tá vendo bem? Deixa eu ver, tá dando uma microfonia, vamos ver o que é. Agora deu certo. Doutor Juan tá ouvindo bem, né? A Luciana, vamos ver, Luciana, agora sim, deu certo, hein? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Como tá as coisas? Saúde tá bem? Saúde física e mental, né? Que hoje em dia não é só física, mental a gente precisa estar bem. Tô com uma tossinha chata hoje. Faz gargarejo com Malvona, hein? Malvona. Eu dou aula todo dia, às vezes enrosca, né? Aí eu faço um gargarejo com Malvona, ó, põe 10 minutinhos e a voz já tá bem melhor. Vou fazer isso. Tô à disposição aqui para ajudar, viu? Contem comigo, tá? Força aí com essa gripe aí. Malvona e vitamina C, hein? Tem mais gente pra entrar. Tá lembrado de mim, doutor? Tô lembrado. Do Johnny? Eu só não lembro do caso em si, mas a fisionomia eu sempre lembro. Do Johnny Cristo. Do Johnny Cristo. Lembrou? Não Na lembrei. Casa da Lapa. Johnny Cristo da Casa Lapa. Não tô lembrado do contexto da história, né? Mas de você eu já lembrei. Eu lembro sempre. Então tá bom. Você me ajuda aqui. Tem mais gente pra entrar. Tem a doutora Simone que tá pra entrar. Tem a Natália. Tem a outra Natália. Deixa eu ver quem mais. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a explicar para o senhor o que acontece. Tá bom. Né? Que o pessoal que vai entrando vai já. A gente já conversou sobre tudo isso antes. Tá bom. O que acontece? Todos nós somos lojistas do Shopping Boa Vista, né? Na pandemia, o shopping fez um acordo com os lojistas de dar um desconto, né, para que as lojas permanecessem abertas. Alguns é uma história um pouco diferente da outra, mas o final do contexto é o mesmo. O que acontece? Entrou uma administração nova e eles querem cobrar a diferença do desconto que foi dado. Só que alguns têm isso em contrato e outros não, né? E os lojistas resolveram se unir para entrar numa ação conjunta contra o shopping, né? Porque assim, de repente, do nada, eles começaram a mandar cobranças absurdas de 200, 300, até de quase R$1 milhão de cobrança para alguns lojistas, né? Coisa que é surreal, que na pandemia é a mesma coisa. O senhor pega, concede um desconto para mim num processo. O processo é 20 mil, o senhor me cobra 5 mil. Daqui um ano o senhor vai querer me cobrar esses 15 mil de diferença com juros e correção. Tem lógica, é isso que né? eles estão fazendo. Meu Deus do céu. Entendeu? Então é isso que eles estão fazendo. Tem lojista que está lá trabalhando sem contrato, entendeu? Então, assim, tá tudo bagunçado. Eles não têm controle do que a gente pagou ou não pagou. Tem pagamento que a gente fez, eles não deram baixa. Ainda bem que Então, tá bem os lojistas estão unidos, né? Isso ajuda bastante. Porque alguns Sim. têm um aditivo, têm uma cláusula no contrato, outros não. Pelo menos os lojistas unidos, isso ganha força para a gente conseguir, inclusive o nome da ação que deve ser utilizada é a ação revisional. Porque a revisional, a gente consegue rever qualquer cláusula no contrato escrita, mas também acordos verbais, né? Então daria para fazer uma revisional, se possível todos juntos, porque o que foi acordado de desconto é muito parecido, não é? Foi um desconto acordado igual para todos, não foi? Sim. Então, alguns fizeram um valor fechado, por exemplo, chutando valores. A Luciana vai pagar 4 mil, o seu Juan vai pagar 5 mil, a dona Maria vai pagar 6 mil, de acordo com o ramo da loja, de acordo com a loja. Outros, por exemplo, no meu caso, era 12% em cima do meu faturamento, entendeu? Um valor fechado. E aí todo mês a gente mandava, eu mandava um extrato do meu sistema e um extrato das minhas maquininhas. Para eles faziam o cálculo e mandavam o boleto. Só que aí quando entrou a administração nova, eles não querem nem receber Pix da gente. Porque eles começaram a falar, não tem mais esse acordo. Só que assim, se tivesse falado lá atrás, eu mesmo já tinha saído do shopping. Entendi.
Agora, o que é importante? Se o desconto, se o valor de desconto ele é praticamente o mesmo para todos, dá para a gente trabalhar isso numa ação só. Agora, se foram negociados valores e descontos diferentes com cada loja, aí o problema qual que é? Não é um problema, mas aí nós temos que fazer algo individual, né? Revisionais de forma individual, né? Então, esse seria o problema que nós teríamos, porque seriam mais ações. Em regra, criaria um imbróglio maior, mas teria que ser de forma individual, entendeu? Entendi. Mas dá para fazer uma ação contra o shopping? Dá para fazer. O senhor acha que dá para fazer. Sucesso, e é viável, é viável. Nós temos o quê? Tem a possibilidade de usar a ação revisional. Cada um pode fazer uma ação revisional falando, olha, estão cobrando um valor que na época foi acordado no desconto. E nós temos várias provas. A gente consegue usar a prova emprestada, né? Um outro comerciante consegue fazer a declaração, levar até como testemunha, se for o caso. Então dá para trabalhar bem isso e aproveitar muito bem isso. Isso na ação revisional. Quando você não quer mais ficar no imóvel, para você não é interessante, aí dá para usufruir desse erro, dessa má-fé deles de outra forma. Nós temos uma ação que chama despejo por culpa exclusiva do locador. O que é essa ação? O que significa essa ação? Uma ação que o inquilino pode usar para pedir a rescisão do contrato sem pagar multa nenhuma, porque quem causou dano foi o locador. E é o que está acontecendo, né? Na verdade, o locador, a administradora, está confuso, está falando que não teve desconto, está cobrando algo que tinha dado desconto, então está bem difícil a relação, né? Então, e assim, são vários problemas que tem ali dentro. Não é só esse problema, é problema que assim, o shopping é muito mal administrado, é banheiro sujo, tem até sites de homossexuais que marcam encontro dentro do banheiro para fazer coisas dentro do banheiro. Nossa. Que filho de cliente meu filho já foi abordado dentro do banheiro. Eles discriminam o lojista, chamam o lojista, que vocês são tudo barraqueiros, vocês são tudo favelado, nordestino de merda. Teve lojista que escutou isso, nordestino de merda, entendeu? Isso aí pra mim é um assédio moral. Então assim, tem coisas absurdas que acontecem e assim, a maioria dos lojistas não quer ficar ali. A gente quer fazer uma coisa, por exemplo, até o dono do quiosque lá do Malte, ele queria fazer assim, trazer uma banda, como o quiosque fica do lado de fora do shopping. Eu quero trazer uma banda de rock para cantar, para trazer público. Não pode. Não sei o quê. Então, assim, tá difícil já o público do shopping. Quando o público vem, eu tenho casos de clientes meus que eu consegui cliente pela internet. O cliente chega no shopping, pergunta pro segurança onde... Entendeu? Ele fala simplesmente, não tem pet shop aqui. Então assim, um monte de contexto que não... Parece que não estão fazendo algo para ajudar as lojas, os comerciantes, né? Parece que quer atrapalhar, né? Nada. Né? Eles não fazem nada. Nada, literalmente, eles não fazem nada para ajudar. Eu sou proprietária da Mal. A gente entrou também em quase um ano. O que está passado pra gente? Acho que é a Natália que está falando. Natália, não sei o que está acontecendo, está saindo no seu som, tá saindo um outro som, está atrapalhando. Vamos ver tentar de novo, ó. Ainda não, Natália. Quer entrar e sair de novo, fica à vontade, tá? Às vezes acontece mesmo. Melhorou? Melhorou bastante, hein? Melhorou. O que você fez aí, mas parabéns, resolveu. Tá. A nossa situação, eu sou proprietária da Nau. A gente entrou no shopping tem quase um ano, vai fazer um ano agora em outubro. O que foi passado pra gente antes da gente entrar no shopping, justamente pra gente entrar no shopping, foi uma coisa completamente diferente. Hoje a gente se espanta com o shopping. Desde o dia que a gente entrou, não foi cobrado da gente condomínio, e agora essa nova administração está querendo incluir condomínio no nosso boleto. Falou que o nosso lugar está mais barato, a gente está com desconto também, está querendo aumentar. Eles reclamam de tudo que a gente faz, a gente colocou um banner lá, passou um pouquinho para fora da lista da loja, eles já mandaram a gente colocar para dentro porque não pode. Então, tipo, eles estão disputando muito. E também, a Black Friday, eles não fizeram nenhuma ação. A gente teve que comprar tudo para nossa loja, a gente teve que se matar na Black Friday para fazer uma ação legal. Sem contar a decoração de Natal também, que esse shopping é ridículo. Eles falam que não tem dinheiro, mas, impossível.
É fogo, né? Na verdade, não, eles cobram, doutor, eles cobram assim, por exemplo, fundo promocional. Eu já até cheguei a consultar uma outra advogada e ela falou, por exemplo, por lei eles têm que, por exemplo, em dezembro, olha, no ano de 2024 a gente vai fazer a ação fulana de tal, por exemplo, aniversário de São Paulo, vou fazer uns exemplos chulos. A gente vai gastar 10 mil reais em bandeirinha que a gente vai dar para o cliente. Esse contrato vai ser com o prestador Dr. Júlio e vai custar 10 mil reais as bandeirinhas e vai ficar tanto para cada lojista. Eles não prestam conta. Já teve lojista, não sei se é a Natália da loja de celular, mandaram uma conta de água para ela de 800 reais, porque ela nem torneira não tem na loja. Na verdade, eles estão querendo ganhar no grito, forçar vocês saírem, né? Eles não apoiam, agora ficam falando que vão cobrar condomínio. Isso vai causando pânico, raiva, prejuízos, e as pessoas vão perdendo motivação e talvez essa estratégia para ganhar no grito, e muitos comerciantes vão acabar entregando ponto, né? E aí eles vão alugar com um novo contrato, uma nova administração, com as regras que eles querem. Vocês acreditam que seja isso também, né? Uma estratégia para muita gente ou todo mundo desocupar, não é? Eu não acredito, doutor. Eu não acredito porque assim, o shopping já tem 53 lojas fechadas. Se fechar mais no entorno dos lojistas que a gente conversou, são 26. Se fechar mais 26 lojas no shopping, vai ficar McDonald's, Burger King, Vivenda do Camarão, Spoleto, Encontro Mineiro, loja da Vivo, da TIM, Óticas Carol, Óticas Menezes, Mania de Churrasco, vai ficar pouquíssimas lojas. Mercado Sonda, Americana, CIA e Renner. As demais lojas pequenas, todo mundo quer sair, porque não... Ele, por exemplo, eu sou bem sincera, esse mês eu faturei R$27.700. Eles me mandaram um boleto de 18 mil. Você tem um sócio majoritário, então, né? É surreal. É surreal. Diante daquilo que a gente fatura, não condiz. E o shopping em si não ajuda. Eu tenho exemplos, por exemplo, de uma cliente minha, ela mora num condomínio, ela jogou no grupo do condomínio, que eu vou fazendo as minhas ações, o meu trabalho de divulgação da minha loja eu faço. Veio uma cliente nova. A cliente nova deu banho uma vez no cachorro e não quer trazer mais. Por quê? Ela foi comentar para essa minha cliente, ela falou, nossa, aquele shopping fede esgoto. E tem isso mesmo? Ele tem cheiro mesmo? Tem vazamento de esgoto. Eu já manchei o teto de um carro meu por conta de umas gotas que caem do teto do shopping, do estacionamento no carro, manchou o teto do meu carro todinho, eu tive que mandar pintar, porque não saiu com produto nenhum, nem com polimento nenhum. Eu tive que mandar pintar o teto do carro. Então, assim, você fala com eles, traz o orçamento, você manda o orçamento, eles não resolvem nada. Vocês hoje, né, tem motivos para poder brigar no judiciário. A locação, ela é muito traiçoeira, né? Eu falo que na relação locatícia, principalmente shopping center, galeria, sofre muito o inquilino, o comerciante. Mas a lei do inquilinato, tanto é que ela foi apelidada a lei do inquilinato, porque ela era para dar força ao inquilino, né? Para ele conseguir ficar mais próximo do locador. Mas tem situações importantes. Primeiro, vocês estão unidos, né? Me parece que isso é real, isso é maravilhoso, porque nós sabemos que na hora H, um vai para um lado, um vai para o outro, ninguém quer ajudar ninguém. É do brasileiro isso. Então, diferentemente, vocês estão unidos. Isso já é um ponto muito positivo. Eu acho que agora o fator é separar quem quer ficar com a loja e quem não quer. Por quê? Quem não quer, está desmotivado e não dá mais, existe sim a possibilidade de fazer a rescisão do contrato de locação por culpa exclusiva do locador. E aí tem várias culpas, vários erros que eles estão cometendo. Falta de limpeza, falta de manutenção, essa questão do esgoto, essa questão da cobrança do valor que foi dado desconto. Isso também atrapalha, né? Muito. Então dá para trabalhar isso. E a intenção dessa ação é fazer o quê? Conseguir a rescisão para que o inquilino, o comerciante, saia sem ter que arcar com multa nenhuma. É uma possibilidade. Pode até acumular nessa ação perdas e danos, né? Danos materiais, danos morais. Dano moral não é muito no Brasil, nessas situações. As condenações são de 3 a 5 mil, é muito pouco. Mas essas são as condenações. E quem quer ficar, por outro lado, deixa de lado a ação de rescisão de contrato e trabalha com a outra ação, que é a revisional. Por que revisional? Vai pedir vai pedir que o aluguel seja precificado novamente, de forma justa, porque, de fato, existem vários vícios, né? Como o cheiro, como falta de investimento. Então, você vai pedir a diminuição do valor do aluguel, né? Então, tem duas ações para usar. E aí vai depender do quê?
quem quer sair, quem quer ficar. Mas essas são as ações que podem ser usadas, né? Tá ótimo. Oi, estão me ouvindo? Tô ouvindo sim. Seja bem-vindo, viu? Raul, seja bem-vindo. Isso, oi. Oi, tudo bem, Edson? Tudo bem, Raul? Tudo bem, doutor. Desculpa aí o atraso. Imagina, é importante estar aqui conosco, né? Chegou. Ai, parabéns. Eu queria só Ele é papai 3, o filhinho dele nasceu ontem. Ó, que legal, parabéns, hein? Obrigado, eu tô até aqui na maternidade, por isso que eu tô falando aqui. Que legal, qual que é o nome do anjinho? Mas eu precisava... Bernardo. Bernardo, que legal, parabéns, bonito nome. Obrigado. Eu só queria apontar algumas coisas, até aproveitando o gancho que a Luciana comentou. É o seguinte, eu lá no shopping, por exemplo, eu tenho 2 lojas. Eu tenho uma esmalteria e lá tenho também um restaurante, né, que esse foi recente, eu inaugurei em janeiro deste ano. Eu já tive problemas com a primeira loja, justamente são os pontos que a Luciana comentou, que é justamente o shopping em si. No começo, antes da pandemia, para ser um pouco mais específico, ele tinha lojas melhores, tinha um movimento melhor, não era grande coisa, mas também não era ruim como está hoje. Só que o que aconteceu? Depois da pandemia, não sei o que houve, o shopping parece que parou de investir no próprio patrimônio deles. Ele não está mais investindo. Como eu falo, investimento os banheiros muito ruins, não estão sendo feita manutenção, baixo número de funcionários, tanto para a segurança como para pessoas que fazem manutenção no shopping da limpeza. Então, ou seja, o chão, até pouco tempo atrás, nem sei, Luciana, acho que você também, talvez você possa me corrigir, o próprio escada rolante do shopping tinha buracos, do shopping, aquela borracha que você apoia a mão, né, para poder subir. Total com buracos, muito, muito horríveis. Então, ou seja, eu acredito hora que dá choque, né? Isso. Nossa. Largaram, né? Largaram de mão o shopping, né? Eles Administração. Problemas talvez de... Não sei, talvez, qual que é o problema deles, de administração deles. Só que o que eu enxergo? Toda vez eles estão mudando a direção. Toda vez a superintendência, toda hora estão mudando. E o que está acontecendo com isso? Eu tinha acordo, como a Luciana teve acordos com superintendentes anteriores. E esses superintendentes anteriores, a primeira que tinha um exemplo, a Daniela, ela sempre foi muito sensata, ela foi sempre a mais correta, porque ela realmente levava o nosso caso para a direção acima dela, né, do shopping. Então a gente tinha os acordos realmente formalizados mesmo. Só que depois que ela saiu e entrou outros superintendentes, aí começou a desandar. Isso aí a gente está falando em 2021, 2020, bem na pandemia mesmo. Quando entra outros superintendentes, os acordos que a gente fazia, da mesma forma que a gente fazia com a Daniela, a gente fazia com os outros, o que eles estão fazendo? Eles diminuíam o nosso aluguel para a gente poder fazer o pagamento tudo normal, porém não era repassado para a direção acima deles. O que acontecia? Estavam sendo acumulados essas dívidas. Então, um exemplo, o aluguel nosso era de 15 mil. A gente negociava por causa da pandemia, não dá para pagar, a gente só consegue pagar 5 mil. Eles, não, tudo bem, ok, a gente vai lá, conversa lá com a direção, então foi aprovado. Beleza, a gente pagava isso, mas isso não estava sendo feito. Eles estavam cobrando esse aluguel, a gente pagava isso, né, pela conta lá do condomínio do shopping, porém, na planilha deles, porque eles têm uma planilha apenas de controle, essa dívida de 20 mil que eu estou te falando de aluguel, ele ainda continua ali. Então, ou seja, eu paguei 5, estou devendo 15 ainda. Sendo que, para mim, os superintendentes que estavam no shopping me falaram, eu tenho até um WhatsApp, tem as conversas tudo de foi aprovado, desconto, etc e tal, porém foi aprovado, ele aprovou, mas ele não passou isso para cima, então essa dívida manteve. E isso foi feito por vários meses, durante a pandemia e depois. Mas o que aconteceu? Essa dívida aumentou. Aí do nada, quando a gente tem uma reunião com o financeiro, eles avisam a gente e falam, olha, então, você tem uma dívida de 100 e poucos mil, de 90 mil, 60 mil. Aí toda vez era uma discussão, era uma briga. Tava com as contas em dia. Meu Deus Tava do com as céu. contas em dia. Uma surpresa, um prejuízo do nada, né? Eles não têm histórico nenhum. E eles não têm histórico nenhum dos nossos pagamentos. Tanto é que a última reunião que eu tive com essa nova superintendente, que já trocou umas 3 vezes, ela não tem nada, não tem recibo, não tem comprovantes, não tem nada do que eu fiz pagamento, até dos acordos que eu fiz da época da Daniela em 2020.
2020, 2021. Então aí eu fiquei pensando, eu não passei nada para ela, porém, eu acho que lá eles não têm controle de nada, eles talvez perdem ou eles não guardam essas informações. Então eu não sei se eu tenho que realmente fornecer todas as informações, porque eles deveriam ter todo esse papel e eu não tenho que provar, eu mesmo provar de que eu fiz a negociação, que eu fiz todo. Eles pedem, me manda o histórico do WhatsApp, me manda os comprovantes que eu vou ver aqui, vou ver o que eu faço. Então assim, já achei assim, que confuso, né? Bagunçado, tem uma desorganização enorme lá. Tem uma desorganização enorme lá. E fora isso, o shopping, por causa dos problemas, não sei se a Luciana comentou que eu entrei mais tarde, é que tem uns negócios que acontecem dentro do shopping, por exemplo, no banheiro do shopping. Acontecem uns negócios desagradáveis lá. E assim, isso faz a gente perder muito cliente. Reduziu desde essa época da pandemia para cá, caiu drasticamente o número de clientes. Drasticamente, não estou falando tipo pouco, foi muito. Porque o que eu vendia antes, um pouco antes da pandemia, até na pandemia, pode dizer que na pandemia eu vendia mais do que eu estou vendendo hoje. Entendeu? Hoje não tem mais pandemia. Dentro desse assunto que o Raul falou, tem vários condomínios inaugurando ali na região. O que eu fiz? Eu fui lá no condomínio, conversei com o síndico, conversei com o porteiro, conversei com o delator, eu fiz uns kitzinhos com panfletos da minha loja, um pacote de petisco para quem tem pet. Não no condomínio, para eles darem de brinde, né? Para trazer cliente para o shopping. E aí eu falei pro síndico, eu falei, olha, no shopping tem sonda, tem lavanderia, tem lotérica, tem casa de câmbio, copiadora, chaveiro, manicure. Tem muitas lojas, muitos comércios, né? Cabeleireiro, farmácia, dentista, odontologia, entendeu? Então tem bastante serviços lá, tal, tem CIA, tem Renner, tem Americanas. Falei todas as lojas que tinha. O que o síndico fez? Jogou no condomínio dizendo as lojas que tinha. Teve um episódio de um sábado, um cliente chega lá, olha, eu recebi esse panfletinho aqui e tal, de desconto. Eu até dei para quem viesse pela primeira vez, dava uma hidratação no pelo do cachorro de graça e tal, né? E o cliente foi, ele deixou o cachorro, ele falou, enquanto o cachorro toma banho, eu vou no sonda fazer compra. O filhinho dele de 8 anos foi no banheiro, o menino voltou de lá horrorizado. Tinham 2 homens nus fazendo aquelas coisas. E aí a gente conversa com o shopping, eles falam, a gente não pode fazer nada. Eu falei, então tá, então eu vou traficar droga dentro do banheiro, já que eles não podem fazer nada. Eles estão cometendo um crime dentro do banheiro, de atentado violento ao pudor, e vocês não fazem nada. E é isso que a gente escuta do shopping, que eles não podem fazer nada. Ou seja, gente, vocês estão numa situação que o shopping está largado, né? Está largado as praças, né? Cobra aluguel, mas não faz manutenção, não tem segurança. Quando a gente fala aí, e quando a gente fala isso, não é só eu e a Luciana, são outros lojistas também que estão com o mesmo pensamento e querem sair, porém só não saem justamente por causa de uma dívida enorme. Eu tenho uma das lojas, da loja que eu tenho ali no mesmo andar da Luciana, eu tenho uma dívida lá de 60 e poucos mil. E a loja nova que eu abri de restaurante, que faz 4 meses que eu abri, eu já estou quase 100 mil. E sendo que eu nem sabia, entendeu? Então assim, aí eu vou lá e ele fala, então, mas está no contrato esse valor. Eu falei, mas eu especifiquei o aluguel, quanto eu queria pagar. Tá aqui no histórico do WhatsApp e tudo, e ele me mostrou no contrato onde fica a parte. Então, mas só que não está especificado os encargos. Eles colocam o valor do encargo que ele quer, entendeu? O shopping coloca o valor que ele quer. Quando a gente pede desconto, o valor do encargo, incrivelmente, ele sobe, então no final acaba não tendo desconto nenhum. Então, assim, tem muitos buracos no meio de todo esse problema aí, e que eu acredito, tanto é que eu falei com a Luciana quando eu tive a reunião com eles, justamente para a gente poder buscar nossos direitos e saber o que a gente consegue de retorno para a gente poder não ter que pagar. Por exemplo, a minha intenção é, se a gente não entrar em um acordo com o shopping, tá? Por exemplo, eu tenho 2 lojas lá. Eu até estava comentando com a Luciana, se a gente conseguisse um acordo que a gente conseguisse pagar 10% em cima do nosso faturamento bruto, eu não me importo, eu fico lá mais um tempo naquele shopping até vencer meus contratos que eu tenho lá. De uma das lojas só falta um pouco menos de 2 anos. O outro está recente, entendeu? Só que assim, se eu não conseguir esse tipo de acordo, algo próximo disso, eu prefiro, sinceramente, eu saio para minhas 2 lojas, só que eu não quero pagar essas multas, porque eu tenho muitas provas que mostram de que eu fiz acordo de todas elas e teoricamente, assim, eu não tenho multa nenhuma lá, porque tá tudo aqui com comprovante, tudo que eu paguei, e todas as conversas com os antigos superintendentes que a gente conversou e falamos que a gente fez os acordos e que não temos dívidas nenhuma, entendeu? E não só a gente, como os outros lojistas também. Então, assim, são muitas coisinhas
que eu acredito que talvez vai acabar sendo, talvez, não sei se envia essas informações para você, para avaliar, analisar, não sei. Mas assim, eu só estou te dando mais ou menos um overview do tudo que está acontecendo. Mas assim, se a gente não tomar alguma atitude, eu digo, nós lojistas não tomamos alguma atitude, eles vão o quê? Eles falaram já, e várias vezes ameaçaram a gente, que vai botar o nosso nome no SPC, será? Vai falar que a gente vai ter que responder judicialmente todas essas coisas. Ou seja, eles estão achando que eles podem fazer o que eles querem com a gente, e a gente tem que morrer de medo e aceitar tudo que eles falam, entendeu? Sabe qual que é o problema? Doutor. O problema não é nem SPC Serasa, gente. O problema é vocês que são comerciantes, investiram, tem funcionário, às vezes tem até funcionário, do nada eles fazem uma ação de despejo contra vocês, acumulada com cobrança, né? Ou uma ação de execução e uma ação de despejo por fora. Já pensou? Conta bloqueada, um carro, um imóvel, além de ter que ser despejado. Então, é importante vocês se unirem sim. Tem dois caminhos, gente, com muito carinho, muita propriedade no assunto. Quem quer sair? É o momento. Ação de rescisão de contrato, que pode ser chamada de ação de despejo por culpa exclusiva do locador. Quem não quer sair... Sinceramente, doutor, quem tá aí na reunião, não, que eu só estou conseguindo ver o rosto do seu Juan aqui. Tá eu só quero o sair. Juan, eu não vejo Natália... futuro naquele shopping. Entendeu? Eu não vejo futuro naquele shopping. Sinceramente. Porque a má administração já não vem de hoje, já vem de 15 anos. Entendeu? Eu não vejo futuro. Eu quero sair. Eu já estou fechando um contrato com outro imóvel fora do shopping. Já passei a documentação hoje e eu estou saindo. Eu quero sair. Detalhe. Mais um detalhe importante. Por exemplo, se eu chegar na administração e falar eu quero sair, sabe o que eles falam? Então vai tirar suas coisas. Não vai tirar suas coisas. Eles falam isso. Não. Eles falam isso. Aí eles vão lá e lacram a sua loja. Fica com tudo que tem lá dentro. Eles podem fazer isso? Locação é um assunto muito complexo, né? Tudo tem que ser formalizado para evitar isso, até desconto, que dá confusão. Mas impedir que você tire as coisas jamais. Você tem o direito, né, de ir e vir a qualquer momento e fazer o que você quer com a sua loja. O fator importante na locação é sempre eu me livrar da chave. O inquilino tem que se livrar da chave. Porque enquanto vocês ficarem com a chave simbólica, né, tem que pagar aluguel. Então, o fator de locação de shopping, quando chega nessa situação, Luciana, o melhor a fazer é a ação de rescisão de contrato. Porque aí você vai sair sem ter que pagar multa e pode pedir uma tutela antecipada para pedir que seja retirado as coisas, entendeu? O que é tutela antecipada? Liminar, né? Então, o meu caso, já digo já de antemão, eu tô saindo, entendeu? Porque eu sei que não tem futuro aqui no shopping, não tem acordo, entendeu? Essa administração que entrou, eles entraram literalmente para quebrar a gente, entendeu? Eu, sinceramente, eu não quero ficar, entendeu? E assim, infelizmente, é absurdo. A gente tem histórico de lojistas, eles não deixaram tirar mercadoria, aí os seguranças fazem, eles entram na loja de madrugada e saem doando as coisas da loja dos outros. Vocês fizeram alguma reforma? O shopping pega as coisas da loja e doa. Vocês fizeram alguma reforma nesse imóvel? Eu sei que cada um tem a sua loja, né? Então cada um tem a sua estética, tem a sua forma de trabalhar. Mas foi feita alguma reforma da área comum desse imóvel ou não? Um exemplo, o banheiro, tá muito fedido? Não. A única coisa que eu fiz foi pintura só, mais nada. Mas não na área comum, né, Luciana? Na área comum você fala é o shopping, tipo, por onde trafega o público. Isso, tudo, né? Porque o shopping largou, né? O shopping largou mão, não tá fazendo mais nada. E eu imagino que com essas situações, muitas vezes os comerciantes se unem e acabam fazendo uma reforma da área comum. Isso chegou a acontecer ou não? Não, isso não. Na área comum. A gente da NAU teve que refazer algumas coisas da parte elétrica só. Chegou a fazer então? Mas isso na sua própria loja, né? Mas na sua própria loja. Mais uma coisa. Eles cobram uma taxa de 800 a 1.000 e não sei quantos reais de ar-condicionado que não funciona. Verdade. Ei, meu Deus. O cliente entra no shopping e fala, nossa, como tá abafado, como tá calor. Eu já tive funcionário que desmaiou na minha... Eu já tive funcionário que desmaiou na loja, por quê? Banitosa, tem 2 chuveiros ligados, 2 secadores ligados, 2 tocadores ligados. A funcionária desmaiou de calor. Entendeu? Então é um absurdo atrás do outro que acontece lá. Eu tive de mão. Eu não quero ficar, eu não vou ficar. Eu quero entrar com uma ação de rescisão de contrato. Agora, quem vai entrar comigo, eu não sei. Porque eu acho que aquele shopping não tem futuro. Porque ali está indo de mal a pior. Luciana, a saída, com muito carinho, a saída qual que é? Tentar
mandar uma notificação por e-mail e formalizar, ó, não quero mais ficar, o aluguel está sendo pago, mas a gente não tem benfeitorias, não tem segurança, não tem investimento em publicidade, está largado, né, o espaço está largado, principalmente a área comum, eu quero a rescisão sem ter que pagar nenhum valor de multa, uma vez que eu fui prejudicado, eu estou perdendo meu ponto comercial em virtude disso. Perdendo, eu tenho que mudar meu ponto comercial em virtude disso. Isso é importante você mandar um e-mail para formalizar, para tentar resolver amigavelmente, mas se não responder o e-mail ou responder não é assim que funciona. Não respondem? Eles não respondem. Então, nenhum. Então, o melhor é fazer a ação mesmo. Faz a ação de rescisão de contrato e pede a tutela antecipada para rescisão de contrato, entendeu? Que é a melhor forma que você tem de resolver. Né? O desconto, o ideal é sempre ser formalizado, o ideal é ter um aditivo, mas as pessoas em época de pandemia não faziam isso, não fizeram. Então, diante dessa situação, o bom é que vocês têm um para ajudar o outro, para poder provar que teve o desconto de fato, né, na pandemia. Mas não é só a questão do desconto, são vários fatores, né? O shopping está largado, então nós temos vários motivos para rescindir esse contrato. Tem que separar quem quer ficar no shopping, ação revisional para ter uma diminuição no valor do aluguel. Eu acho que isso é muito importante, quem quer sair, quem quer ficar. Isso é importante, Raul. Porque as ações são diferentes, o objeto da causa é diferente, né? Quem quer ficar é revisional. Quem quer sair é ação de rescisão de contrato para não pagar multa, e aí pode cobrar perdas e danos, né? Então, no meu caso, eu digo de antemão, o meu caso é esse. Eu já deixo minha votação aí, que eu quero sair. Essa ação de rescisão de contrato, ela pode ser feita em caráter coletivo, pode, shopping center, dá para fazer. Então, junta 2, 3 lojistas e pede a rescisão de contrato, alegando os mesmos problemas que são reais, né? Então, existe essa possibilidade sim. Mas ela também pode ser feita de forma individual, autônoma, né? Cada um faz a sua, a ação de rescisão. E em relação a revisional, eu oriento fazer separado, cada um fazer a sua, porque cada um tem o seu ponto, sua tese a alegar, né? Então, o seu Juan parece que quer falar alguma coisa. Fica à vontade, seu Juan. Eu estou vendo que a maioria das pessoas que estão se manifestando, eles têm contrato de locação em vigor. No meu caso, eu não tenho contrato de locação. O que eu tenho, que eles colocam hoje, é uma dívida de períodos anteriores. Aí a situação é comum, de coisas que eles falam que não cobram, mas cobram. Que não prestam satisfação do cálculo utilizado, simplesmente lançou, você tem que pagar, né? Uhum. Então, assim, eu não tenho contrato. A minha intenção hoje é, caso não entre num acordo, eu saio. Se entra num acordo que for favorável à loja, eu permaneço. Mas eu não tenho contrato. Eu não sei quem está nessa situação. Senhor, então, na verdade, o senhor não fizeram um contrato. O senhor não tem nada formalizado. O contrato ele existe, mas... Todo mundo entrou antes da pandemia. Eu entrei depois da pandemia. Eu entrei em novembro de 21. Tá. Fiz um contrato, o contrato venceu, não foi renovado. Então hoje eu estou sem contrato. Entendi, o contrato... Por conta da pandemia, ele venceu, né? Ele está por prazo indeterminado, né? Agora ele está em prazo indeterminado. Indeterminado. Na verdade, a lei brasileira, ela deixa claro que o contrato, ele passou a ser um contrato verbal, né? Ele está por prazo indeterminado. Então, existe um contrato, mas não mais escrito. A não ser que tenha uma cláusula de renovação automática, mas não tem nesse contrato, né? Não tem. Não tem, né? Não tem. Gente, vocês têm que conversar entre vocês para decidir. Quem quer sair é rescisão de contrato, né? Ou ação de despejo por culpa exclusiva do locador, que é o despejo do inquilino. Para quem quer ficar, é ação revisional. O lado bom da ação de rescisão de contrato, que daria para tentar fazer uma movimentação coletiva. Não existe a necessidade, pode ser feito de forma individual, é até melhor em alguns casos, mas daria para tomar essa atitude. Em relação à revisional, eu orientaria cada um fazer a sua, porque nós temos questões mais pessoais, né, para discutir. Então, agora a gente vai decidir no grupo de WhatsApp lá quem quer sair. Já para ir aí no escritório do senhor, mandar a documentação ou manda tudo por e-mail para poder sair, porque pelo menos a gente sai sem ter que pagar nada para eles, né? E ainda pede um dano, porque a gente saiu lesado dali de dentro. A gente investiu tudo que tinha e acabou saindo lesado.
E outro detalhe, né? Vocês todos têm vários motivos, não é um motivo só. Vocês têm vários, Não, né? vários. E prova tem, porque prova testemunhal, depoimento pessoal das partes, é considerada prova na justiça brasileira. Então, prova vocês têm. Ainda bem que vocês estão unidos, né? Graças a Deus. Então, prova vocês têm. Dá para trabalhar bem nesse sentido. Doutor, tem alguém falando aí não, né? Não, acho que é uma televisão que tá ligada aí. Tá. Deixa eu falar, eu tenho até inclusive vídeos dos próprios seguranças do shopping de um encanamento que passa em cima do gerador, a água caindo no gerador e o gerador começando a pegar fogo. Nossa. E esse shopping já pegou fogo. Dá para ligar muita Então a gente coisa, está ali né? dentro de um risco. A gente está ali dentro de um risco iminente de incêndio. É. Eu fiz um seguro para minha loja, para caso aconteça alguma coisa. Dá para alegar nesse caso, nesse contrato de locação, na ação de rescisão, dá para alegar muita coisa. Falta de limpeza, falta de segurança, falta de publicidade, falta de infraestrutura. Você sabe que um dos requisitos da locação é o locador tem que entregar o imóvel habitável, né? Então não é só a questão publicitária, condições publicitárias, porque a locação de shopping center ela tem algumas figuras diferentes. Mas o espaço tem que ser um espaço seguro. E hoje não é, né? Vocês estão falando até fiação, problema de fiação, calor. Poxa. Doutor, caiu energia no shopping, eu perdi 10 mil reais de vacina que estava na geladeira. Meu Deus do céu. Vacina, se a geladeira ficar desligada meia hora, ela esquenta, perdeu a validade. Eu Olha. vou aplicar uma vacina dessa no cachorro, eu posso matar um cachorro. Meu Deus. Porque o vírus que está na vacina, ele é um vírus vivo atenuado. Quando você esquenta a vacina, ele vira um vírus vivo. Como é que eu vou injetar um vírus vivo no animal? Não tem lógica, Entendeu? né? Não tem. Então, sabe, e aí até hoje eles, tipo assim, por isso que eu fiz o seguro da loja. Eles simplesmente nem sequer, a gente vai dar desconto. Até hoje, não me deram um papel de desconto. Esse desconto que eles deram, desde que foi dado o desconto, eu falei, me faz um contrato formal, né, um aditivo do contrato. A gente vai ver com o jurídico. Esse vai ver com o jurídico, tá, ó. Não sai isso. Faz tempo. Cada vez que a gente cobra, a gente tá vendo, a gente vai ver, a gente vai fazer. Aí, pra mim, eles estão agindo de má fé. E tem outro, hein? Literalmente estão agindo de má fé. Cada um pode fazer ação de rescisão de contrato, quem deseja rescindir o contrato, e todo mundo que teve um prejuízo, né, que é o seu caso, Luciana, pode fazer o levantamento desses prejuízos. Você teve, poxa, você perdeu, né, matéria-prima do seu trabalho. Então, você pode pedir acumulada ação de rescisão, perdas e danos, viu? Eu orientaria até fazer isso. O que é perdas e danos? Danos materiais, que são... Não, eu mandei e-mail pra eles, eu mandei tudo pra eles e eles simplesmente... Os danos materiais, eles são de... Eu tenho até um áudio da Daniela dizendo que ia dar desconto, só que até hoje esse papel do desconto não chegou pra mim. Os danos materiais seriam os lucros cessantes, né, e os danos emergentes. Então, você perdeu estoque e perdeu a possibilidade de atender, né, clientes. Então, dá para precificar os dois, né? O que você perdeu, você deixou de ganhar, entendeu? Sim. Que chato, hein, gente? Eu vejo que é um pessoal muito do bem, né? Vocês todos. É ser humano, né? Aí não sei se é falha dos investidores, não é falha dos funcionários, se não administra direito. Só sei que tá muito errado, né? Tá bem confusa a história aí. Poxa, tinha tudo para ser um espaço interessante. É um espaço interessante, mas bem aproveitado, né? É uma má administração que tudo começou com uma briga de sócios. Até teve um histórico lá do sócio entrar no shopping com o carro e estourar as vitrines das lojas com o carro dele, entendeu? Tem umas brigas, ele jogou, acho que álcool lá para tocar fogo numa loja, tem assim. E aí desde lá pra cá, começou essas brigas de sócio, o shopping virou, ficou largado às traças, literalmente. Meu Deus. Por isso, gente, o fato, prova vocês já têm, né? Prova vocês já têm, e são muitas, não são poucas não. O fator agora é decidir. Não quero mais ficar aqui. Ação de rescisão de contrato. Nessa ação de rescisão de contrato dá para pedir tutela antecipada para rescindir o contrato e não pagar mais aluguel, e dá para pedir tutela antecipada para tirar as coisas sob pena de multa. Então vamos dizer que o shopping, né, alguém, um segurança, não vai tirar nada não, ordem do shopping. Não, então é uma decisão judicial. Se eu não tirar hoje aqui, vocês vão ter que pagar R$1.000 de multa para mim por dia. Então, um exemplo, né? Então, dá para trabalhar com várias tutelas antecipadas, não só de rescisão de contrato, mas também para retirada das mercadorias, dos materiais, dá para fazer isso. Para quem quer sair, acumular com perdas e danos. Para quem quer ficar, a alternativa é de fato pedir uma revisional e alegar tudo isso que está acontecendo no shopping, esse descaso, essa falta de manutenção, falta de infraestrutura, o desconto que foi dado também. Então dá para discutir tudo isso na revisional também.
Então, é dividir os grupos. Quem quer ficar, cabe revisional. Cabe revisional. Quem quer sair, cabe ação de rescisão de contrato com perdas e danos, né? Para tentar cobrar, pleitear aquilo que perdeu. E tem tudo para dar certo, hein? Que situação chata, hein, gente? Caso, eu já deixo no grupo bem manifestada a minha vontade. Eu quero sair. Aí não sei quem vai vir comigo. E o caso do senhor Juan, eu também queria deixar claro, viu, Juan? Por mais que o contrato do senhor esteja vencido, né, o contrato passa a ser por prazo indeterminado. Então, hoje a situação do senhor, por mais que o contrato esteja vencido, o senhor tem o direito também de pedir a rescisão ou de pedir também a revisional. Eu não orientaria o senhor, porque às vezes acontece, né? Às vezes a gente é mal orientado. O senhor não tem contrato, está vencido, cai fora. Não faz isso, por quê? Se a administração do shopping, né, da galeria, do shopping é ruim, o que eles podem fazer? Falar, não, ele não nos comunicou, não nos avisou, mandou só um e-mail, um WhatsApp, a gente quer o aluguel, ele tem que pagar aluguel. Então, para evitar essa confusão e para evitar um prejuízo, se o senhor decidir sair, faz uma ação de rescisão de contrato. É uma ação que não é cara, ela costuma ser rápida, dá para pedir tutela antecipada, prioridade processual também. E eu falo isso porque, como a história é bem confusa e o shopping está sendo bem mal administrado, já pensou que o senhor sair e depois ter que pagar, né, cobrar o senhor para pagar aluguel? E o senhor já saiu, né? Então pode acontecer. E o direito é traiçoeiro, né, gente? O judiciário julga mal também, então a gente precisa tomar cuidado com isso. Por isso que eu até falei para os lojistas, é melhor que a gente entre com uma ação contra o shopping do que eles amanhã ou depois jogar a gente num Serasa, entrar com uma ordem de despejo, aí a gente vai ter que ir lá depositar dinheiro em juízo. Ninguém tem o valor que eles mandaram em juízo para poder limpar nosso nome, para a gente poder continuar a nossa vida. Então eu prefiro aquela história do atacar para se defender, entendeu? Eu prefiro entrar contra eles primeiro, porque eles entram contra mim, e aí lá na frente eu acabo ficando com o nome sujo durante anos, não consigo continuar com o meu comércio, e etc, né? Eu tô lutando por isso. E nós temos um problema muito sério, Luciana. O judiciário, claro que a gente respeita os bons profissionais que ali trabalham, né? Mas hoje o judiciário tem que bater meta o tempo todo. Então, um processo desse, ação de despejo, acumulada com cobrança, ou execução de pagamento de aluguéis, cai no fórum errado, cai na vara, no cartório, que precisa bater meta, que o juiz, a juíza não estão atentos, quem julga são os assessores. Já pensou, vocês têm dor de cabeça, tem que pagar aluguel, conta bloqueada, carro bloqueado, e acontece, né? Então, o ideal nesse caso é vocês contar a história pela primeira vez. Quem contar a história pela primeira vez vai ter uma vantagem, é fato, né? Sim. Bom, aí eu deixo o pessoal, porque está acabando já o horário da reunião, eu deixo para o pessoal decidir. A gente entra em contato no nosso grupo de WhatsApp e cada um decide quem quer ficar, quem quer sair. Quem quer ficar, entra com a ação individual, não é isso? E quem quer sair pode entrar com a ação conjunta. Pode fazer uma ação conjunta, pedindo a rescisão. Dá para fazer uma conexão, o CPC novo permite isso. Nessa conexão, qual que é a intenção? Provar com mais facilidade e diminuir os custos, né? Porque em vez de fazer uma ação separada, que cada um teria que pagar o valor separado de uma ação, custos judiciais, paga uma só, né? Então tem que ter essa conexão. Tem juíza que já aconteceu de pedir o desmembramento do polo ativo da ação. O que é isso? Pediu para separar. Mas hoje, pelo princípio da economia processual, da cooperação e celeridade, nesse contexto dá para fazer uma ação de rescisão coletiva, né? Como se fosse uma ação coletiva. Cada um com a sua unidade, mas de forma coletiva. Dá para fazer assim. Tá bom, então. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Então, uma dúvida, doutor Júlio. Assim, o meu problema o que mais me pega lá, essas dívidas aí, dívidas que eu tenho das duas lojas, assim, que realmente acho injusto e não tem nenhum fundamento de me cobrar esse valor. Então, o que eu quero é não pagar essa dívida. De uma loja eu tenho todos os comprovantes, então isso aí acho que é aqueles mais fácil. O que está pegando agora essa nova loja que eu tenho há 4 meses aí, que é um restaurante, que o valor alto, e o valor que eu estou pagando, eles estão acumulando o restante do que eu não estou pagando lá com eles, então está aumentando. Então logo isso aí vai virar também uma montanha lá de dívida também que eu vou ter nessa nova loja, sendo que eu acabei de abrir. Então eu preciso resolver isso. Aí, por exemplo, se a única forma de resolver seria o quê? Fazendo a rescisão e aí eu não tenho que pagar nada, eu prefiro sair.
Agora, não, é possível a gente rever essa dívida, refazer, tipo, sei lá, um aditivo no contrato, para que seja refeito o aluguel e seja discriminado realmente o que eles estão cobrando, porque hoje, encargos, aluguel, água, luz, tudo isso daí não tem nenhuma base, eles não conseguem nos dizer em que base eles mantêm essas informações. Do nada de um mês é um valor, no outro é um valor muito maior, e se você paga um valor menor no mês anterior, no próximo mês eles dobraram aquele valor para poder compensar o mês anterior que você não pagou, entendeu? Então assim, eles não têm base nenhuma. Eu já cansei de pedir, olha, eu quero saber de onde é que vem esses encargos, de onde é que vem esse valor de aluguel que aumenta todo mês do nada, e eu não entendo por quê. Essa conta de água, essa conta de luz, eles não conseguem, não informam a gente, não querem dizer. Então assim, eu já acho que ali já tem um erro grave, que eu queria resolver isso. Se agora for um problema muito grande, eles não conseguem dar uma solução para isso, para que eu possa pensar em ficar, eu prefiro tirar minhas duas lojas de lá. Esse é meu ponto de vista. E o judiciário, gente, com muito carinho, o judiciário é muito traiçoeiro, né? Ele é frio. Então, se o shopping bater na porta do Poder Judiciário e contar a história pela primeira vez, ele vai alegar o que quer. E o que ele vai alegar? Olha, eles não estão pagando aluguel em dia, eles alegam que não tem movimento, então nós queremos o despejo acumulado com cobrança desses aluguéis, esse desconto que eles alegam que nunca tiveram, ou ainda execução por fora, né, que é uma ação pior ainda, porque aí poderia bloquear a conta, carro, bens. Então, hoje, o que vocês têm que fazer? Usufruir da lei. A Lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato, ela traz nessas situações a possibilidade de você rescindir o contrato sem ter que pagar multa, e você pode acumular prejuízos nessa ação também. É um direito de vocês, viu? Eu, sinceramente, eu vejo uma saída melhor para todo mundo, rescindir o contrato, sair, porque quem ficar, eu acho que se o shopping, por exemplo, metade quer sair, metade quer ficar, essa metade que ficar vai pagar o preço de quem saiu, porque o shopping vai ficar com raiva. Eu penso assim, e é o que vai acontecer. Eu acredito que pode ser. Gente, e a gente muitas vezes... Só que eu acredito, né, que nem o Dr. Júlio falou, se a gente tiver no contrato essas coisas assim bem detalhadas de tudo isso, a gente está protegido com isso, não é? Sim, se a gente contar a nossa história primeiro, não vai ter bloqueio de bem, bloqueio de casa. Por exemplo, esse novo administrador que entrou, ele me mandou uma cobrança de R$973 mil. Eu fui parar no hospital, quase infartando, chegou lá, as enzimas do meu coração estavam alteradas, nervoso que eu passei, que a única coisa que eu tenho na minha vida é minha casa. E a minha casa está como fiança de lá, entendeu? Eu falei, gente, não tem lógica isso. Aí eu pedi uma explicação e mandou lá um monte de conta, era juros de não sei o que, umas contas assim, surreal. Agora, gente, com muito carinho, viu? Tenta formalizar tudo. Se ajudem. O que vocês podem fazer? Eu sei que o atendimento lá é horrível, é péssimo, né? Eles não respondem, mas combinem entre vocês de todo mundo formalizar em e-mails individuais, em WhatsApp também. Manda e-mail, olha, o desconto foi dado sim, todos os lojistas, nós lojistas, temos ciência que foi dado desconto na época da pandemia, precisamos também de benfeitorias, manutenções, seguranças, investimentos em publicidade. O atendimento é muito ruim, por quê? Quanto mais e-mails, mais vocês conseguirem formalizar isso por e-mail, WhatsApp, mais vocês vão conseguir usar isso a favor de vocês em conjunto, mesmo que sejam ações separadas, né? Tudo isso a gente tem. Ótimo. Isso a gente tem. É um direito de vocês decidir o contrato. Eles deram mais que um motivo, deram vários motivos. É possível fazer o distrato. Eles chegam, né, e de forma consensual aceitam que vocês saiam e não pagam nada. É um acordo, ótimo, bom para todo mundo. Mas se o distrato não for possível, porque eles querem cobrar multa, despesas, os aluguéis, o desconto, aí tem que levar para o Poder Judiciário, que é a ação de rescisão de contrato, sim. Então, na verdade, o meu medo, não vou falar pelos outros, o meu medo é esse, porque essa administradora que entrou, ela bateu a mão na mesa, foi extremamente estúpida, grossa comigo, ela falou assim, eu tô aqui para cobrar. Como é que você vai pagar? Eu falei, pagar uma coisa que eu não sabia nem que eu devia? E na verdade não deve, né? Teve desconto, né? Fogo. Acho que é falta de informação, é falta de gestão, é falta de preocupação também, né? Talvez a administradora que entrou é robótica, né? Não para conciliar, não para resolver. Isso é péssimo. Mas vocês têm direitos, né? Então eu diria que o primeiro direito seria, de fato, conseguir a rescisão do contrato para quem quer sair. Dá para acumular perdas e danos diante dos erros que ocorreram, né? Agora, para quem não quer, quem quer ficar, a ação correta é, de fato, a ação de revisão de contrato.
Então dá para fazer isso, né? Dá para pedir a revisão do contrato para que tenha uma diminuição e vocês consigam, quem queira ficar, fique no imóvel pagando um aluguel menor, né? Tá. No meu caso, doutor, já vou adiantar. Eu quero mandar já a documentação para o senhor ainda hoje. A gente vê o valor que vai ser feito da ação e o e-mail para poder mandar os documentos para revisão. Conta comigo sim, eu ajudo, tá? Fala com a Ana Paula é a gerente do escritório, ela que me ajuda aqui na parte financeira administrativa. Fala com ela, eu parcelo do jeito que for necessário para ajudar. Também tento cobrar os honorários mínimos, eu ajudo sim, tá? Eu gosto muito do que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço, dou aula todo dia, escrevo muitos livros sobre o assunto. Eu tô aqui para ajudar, eu não deixo ninguém na mão não, porque eu gosto do que eu faço. E a gente tem hora que a gente advoga do lado que a gente não concorda, né? Isso é normal, tem que ser profissional. Mas eu, pelo que estou escutando, pelo que eu vi aqui, eu estou do lado de vocês porque é questão moral, né? Eu acho que eu me coloco no lugar de vocês, eu acho um absurdo. A vida do inquilino, a vida do locatário é muito difícil. O aluguel é caro, reajuste, isso, aquilo. Ainda mais dentro de um shopping, uma galeria. Poxa, e vocês não têm o mínimo possível. O que seria o mínimo? Segurança, infraestrutura, né? Vocês não têm paz para trabalhar. Paz para trabalhar, que a gente precisa. Tá louco, assim, é absurdo, né? Esse país precisa melhorar, né? Não pode ser assim. Quem mais emprega nesse país não é as multinacionais, são os pequenos comerciantes, médios comerciantes, né? Então, um absurdo, gente. Se quiser, eu estou à disposição sim, tá? Pode falar com ela, tá bom? Bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, qualquer coisa, falar com a Ana Paula. Estou à disposição para ajudar. Formalizem, gente, manda e-mail, manda WhatsApp, joga no ventilador, questão de reforma, benfeitoria, essa questão que tem encontros, né, sexuais no banheiro, joga tudo no ventilador, porque quanto mais e-mail vocês tiverem de pessoas diferentes, comerciantes diferentes, locatários diferentes, mais prova vocês têm, vocês estão falando a mesma língua, tá? Doutor, eu mandei para o superintendente do shopping esse site que eu descobri, né? Que a própria pessoa da manutenção me mandou esse site, o link desse site. Aí eu mandei pro superintendente do shopping, falei, olha que vergonha. Falei, eu tenho vergonha de ter loja nesse shopping. Ele falou, eu não tenho vergonha não. Eu falei, você não tem vergonha porque você fica no seu escritório, fechado, com ar-condicionado, não passa as vergonhas que a gente passa aqui embaixo com o cliente. Não sabe o que está acontecendo, criança, né? que entra no banheiro e presencia esse tipo de coisa. Meu filho de 16 anos dentro lá, o cara quis pegar na parte íntima dele. Meu Deus. É complicado. Você tem que... É coisa desse nível. Meu Deus do céu. É complicado. Tem direito, gente. Vocês têm. Nós temos as ações locatícias, né? Em regra, a renovatória para renovar o contrato compulsoriamente. Tem a revisional para diminuir ou aumentar o aluguel. Tem o despejo, que é usada pelo locador, mas também pelo inquilino para rescindir o contrato. Tem a consignação de pagamento, que eu deposito em juízo aluguel quando o locador se nega a receber. E tem as ações novas também, que é a indenização de fundo de comércio. Então, se o locador faz eu perder meu ponto comercial, eu posso pedir uma indenização contra ele, porque ele me prejudicou. Então, chama ação de indenização de fundo de comércio. Pode ser feita numa ação autônoma. E hoje... No meu caso, vai ser, porque tudo que eu tinha na minha vida eu coloquei ali, eu estou perdendo tudo. E outra coisa, hoje também tem a ação também reparatória de luvas, né? Algumas galerias, alguns shopping centers cobram um valor, né? Para você entrar, mas cobram também um valor para renovar o contrato de locação. E isso é considerado crime no Brasil. Então daria para receber... Cobraram 15 mil de luva de mim. Então, para renovar. Para renovar? Tá mudado o entorno para mim. Quando é cobrado na renovação, não pode, é crime. Então, tem um aspecto criminal, né, a responsabilidade criminal, mas tem a cível. A cível, em regra, você tem o direito de receber em dobro. Então, isso é importante também. Que absurdo, gente, que absurdo. Estou à disposição, tá? Se precisar e quiser, eu ajudo de um jeito ou do outro, tá bom? Tá bom. Gente, então, sucesso, não fiquem nervosos, não, são coisas da vida, porque tem um troço aí, fica tudo aí, né? Então, tem que resolver, mas concentra nas coisas boas, faz parte da vida, os problemas, tá bom? Tá bom, doutor, obrigada, viu? Tchau, gente, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau a todos, viu? Tchau, Juan, tchau, Luciana, Raul, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.